Hoje é Sexta-feira Santa, dia em que os cristãos relembram a morte de Jesus crucificado. É a paixão e morte de Cristo. Você vai ver agora como 3 religiões diferentes celebram a Páscoa. Para a Igreja Católica, a Semana Santa tem os dias mais importantes do ano litúrgico, em que são celebrados os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nessa fase da pandemia, as missas presenciais não são permitidas, mas os fiéis mantiveram a fé e a oração dentro de casa. Esta família de Orlândia passou a quaresma inteira reunida e transmitindo a importância desse período para os filhos. A mãe criou uma apostila com todos os ensinamentos da igreja. Mais ainda, celebraram os dias especiais da Semana Santa. No domingo de Ramos, teve procissão com as crianças. Hosana, Hosana, Hosana. O ritual do lava-pés na Quinta-feira Santa também foi reproduzido dentro de casa. Como sinal de amor e humildade, o pai fez com o filho o que Jesus fez na última ceia. A família do João é exemplo de amor, união e fé. E nessa Páscoa, com distanciamento social, a igreja doméstica se tornou uma realidade na vida do casal, que tanto tem a transmitir. Esse é um momento de muita alegria para nós católicos, cristãos, de celebrar a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Desde o momento da sua chegada em Jerusalém, ali na procissão de Ramos, até a passagem de lava-pés ou a instituição da Eucaristia, a adoração da cruz e a celebração da Páscoa, né? A espera da ressurreição dele em nós. Todas essas celebrações que a gente faz em casa segue o rito da igreja, porque Cristo nos pedia isso, né? Para fazer em sua memória, porque ele morreu apenas uma vez e ressuscitou apenas uma vez. O que nós fazemos aqui é estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo, né? Para a parousia. Então as crianças, elas percebem essa necessidade de estarem preparadas para esse momento, né? E a Páscoa é a festa maior para os cristãos. É a ressurreição de Jesus Cristo. É a passagem da morte à vida. É a certeza da vida eterna. Que nos apresenta a morte como algo que é bom, que é o nosso maior desejo, que é ir para o céu. Não é o fim de uma vida, mas na verdade é a passagem para aquele local que nos foi preparado. Mesmo diante das tribulações, dos sofrimentos, das dores, essa semana maior é isso, né? É aceitar os sofrimentos como Cristo aceitou, com humildade, obediência, e saber que os projetos de Deus é sempre melhores do que os nossos, né? Cada sofrimento certamente terá uma recompensa no céu. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue de Jesus. Os evangélicos também celebram a Páscoa, mas de uma maneira diferente. Eles não têm um ritual, é um memorial do que Jesus fez por amor à humanidade. A família reunida representa a comunhão e o partilhar do pão. O verdadeiro sentido da Páscoa para nós é esse momento de comunhão com a família, certo? Porque é um motivo de alegria. Deus deu a vida dele por nós. Ele partilhou do pão com os discípulos dele, antecedendo, né, a morte dele. E é isso que nós comemoramos na Páscoa. É esse momento de comunhão ao redor da mesa, com a família, para a gente também levar para os de fora e ajudar o próximo. O casal serve ao ministério há 7 anos e de lá para cá a família ganhou vida nova. Os 3 filhos estão sempre juntos. Todos participam dos cultos pela internet. Em casa é comum esse momento especial na mesa, de oração e leitura da Bíblia. O pão e o vinho representam a passagem do que Jesus fez por nós. Ele se entregou na cruz por nós, porém antes dele se entregar, ele se reuniu com seus discípulos, ele lavou os pés dos seus discípulos e ele ensinou aos seus discípulos, olha, tudo que eu estou fazendo vocês devem fazer também. Então ele ensinou a repartir o pão, a cuidar daquele que tem fome, do necessitado, daquele que está precisando se vestir. Então, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus morreu na cruz por cada um que está aqui, inclusive por você, por todos que estão nos assistindo nesse momento. Também tem celebração entre os judeus. A comemoração da Páscoa é chamada de Pessar na religião judaica, que significa passagem. O canto em hebraico comemora a libertação dos judeus da escravidão do Egito. Nicola.
essa canção significa. Só que a gente fala cantando, né? Que as crianças perguntam para os pais, por que nós estamos comendo esse pão hoje? Por que nós estamos tomando esse vinho? Por que tudo isso, né? Essa comemoração. Aí os pais respondem que é porque nós fomos libertados para a nossa terra de Israel, para a terra prometida. A mesa posta é o café da manhã com alimentos sem fermento e farinha impura. Destaque para o pão ázimo matzá, que simboliza a simplicidade. O motivo disso é que não deu tempo, né, quando Deus tirou os judeus da escravidão, não deu tempo para que o pão, né, fermentasse e ficasse pronto. Então a gente até hoje come ele desta forma. Alguns alimentos a gente come com sabor amargo, para lembrar o que foi o amargor, né, da vida no Egito. Outros alimentos acridoce, né, com vias à esperança, a ter uma vida melhor em Israel. A festa judaica dura 8 dias e elas fazem um paralelo da celebração com o que estamos passando hoje na pandemia. É um momento de reflexão, um momento da gente lembrar que os judeus por 40 anos vagaram no deserto, se privaram de várias coisas para um fim comum, né, que é a chegada à Terra Prometida. Então, acho que nesse momento a gente deve sim se privar de muitas coisas para que futuramente nós podemos, tanto quanto os judeus, nos libertarmos dessa praga que é o vírus. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.